O título dessa mensagem é Céus abertos para quem confia em Deus. Mateus capítulo 6, verso 33 está escrito: mas buscai... puseram na NVI? Não é NVI. Ué, peraí, vamos lá. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Note que Jesus, falando no Sermão da Montanha, ele não diz que é errado buscar essas coisas, que é errado buscar as demais coisas. Ele não diz isso. Jesus não diz que é errado buscar ter uma boa condição financeira, uma boa posição profissional, que é errado ter conforto, que é errado querer ter uma família feliz, um lar bem estruturado, uma casa boa, uma casa própria, ter um tempo para fazer passeios e viagens, que é errado eu buscar ter um corpo saudável e bonito. Ele não diz que é errado isso, não está escrito isso. Está escrito que é errado buscar primeiro essas coisas e deixar o reino por último. Sabe o que é errado? Eu ter a semana inteira para fazer de tudo e só dar para Jesus o meu culto de domingo. Desculpa, é errado. Só um culto de domingo, será que é colocar o reino em primeiro lugar mesmo? Pastor, o que o senhor quer que eu faça? Não sei, fala com Deus, dá seus pulos. Mas buscai primeiro a prioridade da minha vida, antes de qualquer compromisso, antes de qualquer decisão, reino. Como eu posso estar inserido e anunciar o reino de Deus? Você vai ver pela palavra de hoje que céus abertos é para quem anuncia o reino de Deus, não é para todo mundo. Tem gente esperando céus abertos sobre a sua vida e não vai acontecer, porque aqui não estamos colocando em promoção. Olha a promoção, semana dos céus abertos. O que a gente faz é compartilhar a palavra. Cada um se move por fé ou não. Busquem, Jesus disse. Jesus não falou, vocês poderiam, vocês não estão a fim de buscar? Talvez seria legal buscar. Não é uma sugestão, é uma ordem. Qualquer coisa que esteja ocupando lugar na sua e na minha vida, em primeiro lugar, qualquer coisa que ocupe mais seu tempo do que tempo com Deus, ou o meu tempo, está errado. Por mais que isso venha doer, está errado. Primeiro reino. E eu não estou falando para ninguém mudar para a igreja, vir morar aqui, para vir ficar todo dia aqui. Até porque o reino de Deus não se faz dentro de quatro paredes apenas. Aqui nós nos reunimos e sim, congregamos, trabalhamos em favor do reino. Mas nós também trabalhamos em favor do reino lá fora. O fato é que o reino de Deus precisa estar em primeiro lugar. Jesus vai acelerar as outras coisas. Jesus vai abençoar as outras áreas. Jesus vai cuidar daquilo que nós não conseguimos. Mas é muito comum eu lidar com situações assim. Cadê fulano de tal? Sumiu. Aí fulano de tal tem algum interesse, quer alguma coisa. Aí fulano de tal está toda hora na nossa frente. Aí não tem interesse, sumiu de novo. Fulano de tal está à frente de alguma coisa. Você vê toda hora. Não está à frente, sumiu de novo. Esse é o perfil de quem não colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Quem colocou o reino de Deus em primeiro lugar está disponível, mesmo que não esteja em evidência. Está disponível, mesmo que não esteja em evidência, porque a vida dele é para anunciar e apontar o reino de Deus, e não a si mesmo. Evangelho de João capítulo 1, vamos ver lá? João capítulo 1. Agora sim é na NVI. Verso 51, está escrito assim: e então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
Eu pedi para colocar na versão da Bíblia a mensagem, aí vai colocar o verso 50 e 51 aí. Olha aqui. Jesus disse: você acreditou. Ele estava falando com Natanael, nós vamos ler todo o texto daqui a pouco. Você acreditou porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você ainda não viu nada. Antes que essa história acabe, você verá os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Jesus trouxe essa mensagem para nós no dia 27 de outubro. Essa mensagem começou a nascer no meu coração, num período meu particular com Deus, numa terça-feira à tarde. Quando cheguei aqui na igreja, aí fui falar com a pastora, estava o pessoal trabalhando, eu falei: Deus já me deu a mensagem da Santa Ceia de novembro. Era terça, eu estava buscando a Deus e pedindo uma mensagem para a quarta, dia 28 de outubro. Deus me deu a mensagem da ceia de novembro, me deu o tema do mês de janeiro de 2021, que vai ser paternidade, me deu o tema de fevereiro, mas ainda não tinha falado comigo sobre a quarta-feira. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus vai provar nossa dependência e confiança nele. Esse é mês de confiança. Quem depende de Deus precisa confiar em Deus. Alguém aqui depende de Deus? Então confia. Ele dá o que Ele quer no tempo que Ele quiser. Deus, eu quero primeiro esse. Ele fala: não, esse não, eu vou te dar primeiro esse. Não, Deus, mas eu quero esse. Tem gente que não é abençoado porque é birrento e chato. Naquela terça-feira, a única coisa que eu queria era a mensagem de quarta. Com o coração aberto, estou falando para vocês. Eu estava no momento dizendo: Deus, me dá a palavra para amanhã. Amanhã tem culto e eu preciso pregar. Eu quero uma boa palavra. Eu quero a palavra certa para o teu povo. E Deus me deu a mensagem da Santa Ceia. Eu falei: Deus, tem tempo até a ceia. Eu quero a mensagem de amanhã. Mas como eu sou fominha, eu falei: dá todas, Deus. Aí Ele falou: então eu te dou da ceia, te dou tema para janeiro, te dou tema para fevereiro. Eu falei: e a quarta? A quarta daqui a pouco a gente fala. E não me deu. Acabou aquele momento e não veio. Veio numa outra ocasião. Por que eu estou te falando isso? Porque isso também acontece na sua e na minha vida. Às vezes nós pedimos algo para Deus e Deus tem a maneira, a ordem dEle de fazer as coisas. As coisas de Deus não vão ser na nossa ordem. Deus, eu quero em primeiro lugar isso aqui, depois isso aqui. Nós já começamos falando disso. Em Mateus 6:33, se você ler os versículos anteriores, Jesus vai falar sobre as coisas que nós, homens, seres humanos, corremos atrás. Corre atrás disso, corre atrás daquilo, corre atrás daquilo outro. Aí Jesus fala: faz o seguinte, deixa tudo isso aí um pouquinho de lado e busca o meu reino. Busca a justiça dentro da minha palavra. Essas coisas aí, o reino vai te encarregar de liberar sobre a tua vida. O que é isso? Céus abertos para quem prioriza o que é prioridade aos olhos de Deus. Tem céus abertos para quem quer na sua vida sentimental, na vida emocional, na vida espiritual, na vida familiar, na vida financeira, na vida ministerial. Em todas as áreas há céus abertos. A pergunta é: tem alguém ouvindo a Deus? Tem alguém colocando o reino de Deus em primeiro lugar? Agora, dentro desse contexto que Jesus diz, daqui em diante, na Almeida Revista e Corrigida, Jesus vai dizer para Natanael e para os demais que estavam. Vocês estão impactados por isso? Eu digo que daqui em diante é um novo tempo, irmãos. E se desde aquele dia Deus já começou a colocar essa palavra no meu coração, Deus já começou a derramar sobre esse ministério e sobre a vida de quem está debaixo dessa unção e dentro dessa aliança, é essa bênção. É tempo de mudar a nossa visão, de realinhar o nosso coração, porque Deus tem céus abertos para nós. Isso não é palavra de empolgação ou motivacional, é Bíblia Sagrada. Agora a pergunta é, a primeira: por que céus abertos? Para que céus abertos? No meu esboço a primeira pergunta era: para quem? Mas o Espírito Santo é infinitamente melhor que todos nós. E quando eu cheguei aqui para pregar de manhã, eu estou pronto para pregar meu esboço, o Espírito Santo encharcou a gente com um monte de coisa que não estava no meu esboço. E começou a hora que eu li e fui começar a ministrar. E antes que eu perguntasse para quem, Deus disse assim: para que céus abertos? Falei: como assim, Deus? Deus disse assim: quando eu abro os céus, eu aproximo a minha visão em relação a vocês. Deus disse assim: Rogério, até agora você entendeu um lado, agora eu vou mostrar para você o outro. Falei: pode falar, Deus. Ele falou: até agora você enxergou do jeito que a maioria das pessoas enxerga. Céus abertos, o que a gente pensa? Chuva?
Não, pode falar, para de ser, vai. Chuva, pode mandar a Deus, chuva de bênção sobre mim. Aí hoje eu aqui no altar, tem mensagem, irmão, que Deus me dá só um pedaço dela antes. O resto Ele dá aqui, eu creio que talvez até para não amarelar de pregar. Porque às vezes se eu for preparar aquela mensagem, eu falo, Deus, se eu falar isso aqui, fulano de tal vai se ofender, o outro não vai gostar, o outro não vai isso. Aí Deus falou comigo, problema meu, não seu, porque quem está falando sou eu. Deixa que eu resolva essa treta. Então tá. Céus abertos para quê? A visão de Deus está sobre nós, quando diz céus abertos. É como se Deus falasse assim, peguei uma lupa e aproximei a minha visão sobre a vida de vocês. Estou acompanhando a vida de vocês mais de perto. Ainda queremos céus abertos? Porque nós queremos céus abertos quando Deus está dando coisas. Agora, quando Deus está observando, quando Deus está acompanhando nossas escolhas, decisões, atitudes, comportamento, as palavras que falamos e que ninguém ouve, as alianças que fazemos que Deus não aprova e tudo mais, aí a gente não quer céus abertos. Nessa hora a gente quer que o céu se cale. Ninguém gosta. Acabe não gostava quando Elias chegava e abria o céu sobre a vida dele. Como é que é Elias abrindo o céu sobre a vida de Acabe? Deus está te reprovando. Isso é céus abertos? Claro que é. O recado do céu chegou na terra. Chegou a quem é devido, a quem é de direito. Herodes não gostava de céu aberto sobre a sua vida, quando João Batista vai e diz, Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, e ainda se engraçar com a filha dela. Isso é céu aberto. Sabe o que é isso aí? É Deus dizendo assim, ó, o Herodes, o Acabe, o Rogério, os outros podem até passar um pano para você, eu não, eu estou vendo. Para de ser cínico, que eu sei que você tem tempo. É que você está mais preocupado com o seu dinheiro, com o seu corpo, com seus amigos, com o diabo a quatro. Comigo não. Eu estou vendo. Eu estou vendo a desculpa que você dá. Eu estou vendo você dizer que a carne é fraca. Mentira. A carne está bem forte, na verdade está bem sacudida, porque você está alimentando bem ela. E fica tranquilo que eu não estou falando do peso de ninguém ainda. Eu estou falando da carnalidade mesmo, quanto mais você alimenta. A Bíblia diz que a carne e o espírito guerreiam contra si, e um não quer que a vontade do outro seja feita. E alguém já fez uma analogia e é muito bacana. Carne e espírito são duas feras que a gente tem dentro de casa, que estão com a gente, em todo lugar. Quem a gente alimentar mais vence a guerra. Quanto mais você alimenta o espírito, mais a carne fica fraca e perde o domínio. Quanto mais você alimenta a carne, mais o espírito fica fraco e a carne prevalece. A pergunta é, o que nós estamos alimentando? Irmãos, céus abertos é Deus tratando a partir da nossa estrutura, para então encher os nossos celeiros. É Deus tratando a partir da nossa estrutura, para então abençoar todas as áreas da nossa vida. Tem um ponto de partida. Tem o primeiro alvo de estrutura. Para que céus abertos? Para Deus aumentar o nível de intimidade. Ei, Rogério, quero ser íntimo. Sabe o que diz sobre céus abertos? É Deus dizendo assim, onde há céus abertos não cabe aquela independência de ninguém tem nada a ver com a minha vida. É lindo isso. É lindo, nossa. Rede social deu voz para isso. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Só que não percebe que esse espírito, esse comportamento derrubou Adão no Éden. Porque Deus criou Adão para prestar conta para ele. Te pus aqui para lavrar, guardar e cultivar o jardim. Agora te dei uma família, ensine sua família. Lavrar, guardar e cultivar. E não se esqueça, todos os dias, na viração do dia, ou seja, no fim de um ciclo para o início do outro, eu venho falar com você. Você precisa prestar conta para mim. Todos os dias, eu venho te dar coisas novas e venho ouvir o que você fez. No dia em que Adão se esconde e não quer prestar conta, no dia que Adão quer ser independente e diz, ninguém tem nada com a minha vida, eu vou me esconder, eu vou fugir, naquele dia ele perdeu o jardim. Tem gente que já perdeu sua vida espiritual, tem gente que perdeu aquela intimidade que tinha, tem gente que está perdendo os filhos, tem gente que está perdendo o casamento, porque perdeu a humildade e o temor de prestar conta da sua vida.
E eu não estou falando para sair dando satisfação para todo mundo, não. Pelo amor de Deus, acordei, põe lá na rede social, acordei. Xinguei alguém no trânsito. Hoje eu xinguei uma pessoa no trânsito. Tem gente que faz pior ainda. Quando vai compartilhar, compartilha com quem não tem nada a acrescentar. Ainda alimenta o que o diabo quer. Porque com quem eu abro o coração, diz sobre onde está o meu coração. Com quem está cheio de Deus ou com quem está cheio do mundo. Se eu abro meu coração para quem está cheio do mundo, eu estou dizendo ao mundo espiritual e a Deus: eu quero recursos do mundo para conduzir minha vida. Quando eu abro meu coração para quem está cheio de Deus, eu estou dizendo: eu quero recursos de Deus para conduzir minha vida. Adão e Eva abriram para a serpente, cheia do diabo. Davi abriu para Natão, o profeta. Pequei, tão somente pequei, fiz o que era mal. Ele foi perdoado. Para quem nós estamos abrindo nosso coração? Diz respeito sobre qual é a prioridade da nossa vida. Para que céus abertos? Porque Deus quer se relacionar conosco. E não é de uma forma independente, cada um. Não, Deus, eu preciso, eu dependo de Ti. Eu quero Te ouvir, eu quero ficar debaixo da Tua autoridade, eu quero ouvir a Tua voz. Agora, a segunda pergunta, que era a primeira do meu esboço: para quem céus abertos? Vamos voltar alguns versículos atrás, verso 35. Aí eu vou ler só na NVI agora, tá? 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos fizeram o quê? Seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estais hospedado? Para quem céus abertos? Primeiro, para pessoas que dependem de Deus, que não são autossuficientes, que buscam em Deus, que buscam em gente de Deus, que buscam na palavra de Deus. Resposta, direção, decisão, recurso para a sua vida. Aí tem reino dos céus abertos. Aí tem céus abertos. Segundo, para quem é desprendido da vaidade, do ego. Como assim, pastor, desprendido? Irmãos, perceba que João, esse João que o verso 35 está dizendo, é o João Batista. João Batista teve a honra de batizar Jesus, e não por acaso. Deus olhou para João Batista e disse: esse homem é um exemplo. Deus olhou para João Batista e disse: esse eu permito que coloque a mão sobre o meu filho. Esse eu permito, mesmo Jesus não tendo pecado e não precisando ser batizado por arrependimento, ele precisava ser batizado por exemplo, para validar o ministério de João Batista e para dar o exemplo a todos nós, a necessidade da conversão, do arrependimento, de uma mudança de conduta. Esse João Batista, ele vai saber, ele quer saber sobre Jesus. E chega um momento em que Jesus começa a se manifestar às pessoas, e Jesus vindo, João Batista não tem a vaidade de segurar o holofote em si. João Batista não está preocupado em ser o centro das atenções. João Batista aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Para quem que ele está dizendo? Para os discípulos dele. E 2 desses que estão bem próximos a ele, e que são da sua turma de elite, por assim dizer, quando vem aquilo, eles dizem: ô João, então a gente vai segui-lo. E João Batista começa a brigar com seus discípulos, dizendo: não, vocês são meus obreiros, vocês são do meu ministério, não, vocês têm que ficar comigo, não, eu não... É isso que João Batista fez? Não,
João Batista é desprendido, ele entende que a função dele é apontar o reino dos céus, é apontar o Messias, é preparar o caminho, e quando ele encontra o caminho que é Jesus, ele abre mão de 2 de seus melhores discípulos, para que eles possam servir o caminho. O reino dos céus é aberto, para quem entende que Jesus é mais importante que você. Reinos dos céus são abertos para quem entende que Jesus está acima do meu ego, da minha vaidade. Não, esses discípulos são meus e ninguém pode levar. Não, não. Eu estou treinando esses homens para servirem o reino de Deus. Há pessoas que estão perdendo sua família porque querem segurar tudo em si. Hoje pela manhã eu dei alguns exemplos aqui. Já vi mulheres lutando e orando. Pastor, ora pelo meu marido, ora pelo meu casamento, ora pelo meu marido, ora pelo meu marido. E oramos, e oramos, e oramos. O marido saiu do bar, saiu da balada, saiu das drogas, saiu da bagunça, veio para Jesus. Aí ele começou a querer servir, aí ele começou a querer participar das coisas, aí começou a se envolver. A mulher começou a pegar no pé e ele começou a falar assim: então pastor, não vai dar. Ô irmãos, não dá. A mulher está brava em casa, a mulher reclama muito que eu vou para a igreja, Então devolve ele para o prostíbulo, devolve ele para o boteco, devolve ele para a casa de droga, devolve ele para o inferno infeliz, porque o diabo que estava nele saiu dele e entrou na mulher agora. Gente, é óbvio, e eu abro, igual eu fiz de manhã, abro um parênteses enorme, que precisa ter bom senso, ninguém tem que abandonar a casa, a família, o lar. Mas o cônjuge está servindo a Cristo, deveria ser motivo de grande orgulho e alegria. Os filhos, quantos pais eu vi bloquearem os filhos querendo se lançar e servir, os pais bloqueando. O filho quer ir, aí a gente vê assim: pastor, fulano de tal falou que ia vir, mas não ia dar porque os pais não deixaram vir. Ia ter um ensaio, mas os pais falaram que não dava para trazer e tal, e não sei o que. Os mesmos pais que, se você ligar, falar: dá para vir aqui agora, irmãos? Dá, só não dá para apoiar o ministério dos filhos. Pais que às vezes põem os filhos de castigo sobre servir a Deus. Nós precisamos alertar a nossa alma que reino de Deus é o maior estímulo que a gente pode dar aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, à nossa família. O reino de Deus é o maior, indiscutivelmente o maior estímulo. É o melhor lugar para a construção de um caráter, é a presença de Deus, o servir a Deus. E João Batista entende isso e diz: podem ir, vão. Eu estou orgulhoso, porque quando nós encontramos o Messias, vocês querem segui-lo. Eu não vou porque eu não posso. O meu propósito é outro, é preparar o caminho. Mas vocês podem servir aquele que é o caminho. Eu só posso preparar. A minha história está chegando ao fim. João Batista sabe que ele está para sair de cena, mas João Batista não fica brigando. Irmãos, eu já vivi dentro da igreja, a gente tumultuando a igreja, e que eu chamei: quer abrir uma igreja do outro lado da rua? Pode abrir. Eu ajudo a limpar o salão para a sua inauguração. Mas não me encha a paciência e não perturbe esse povo. Se Deus te deu um ministério, vai. Mas não vem bagunçar aqui. Nenhum prosperou. Porque o reino de Deus não é lugar de bagunça, de desonra, de desrespeito. Tem gente que é cuidado, que é alimentado, quando sai não tem nem educação. Não estou falando administração, estou falando educação, de dizer muito obrigado. E a gente tem que tolerar. Gente que não falou obrigado. Obrigado pelo tempo que eu fui cuidado, alimentado, abraçado por esse corpo, por essa família, mas vou seguir minha vida e eu estou... Não tem nem... Hoje pela manhã eu ministrando, acabou o culto, algumas pessoas me procuraram. Eu não sabia de nada. Exatamente com detalhes, o que estava acontecendo, Deus falou. Irmãos, Deus sabe o que Ele precisa falar comigo, com você, todos os dias. A gente é que às vezes é duro de coração e não quer ouvir. A gente quer tirar Deus de cena e colocar o homem. Não, só é o pastor porque tem uma situação assim, porque o pastor sabe do negócio, é porque o pastor... Continua assim, filho, continua. Só que depois não reclama que os céus estão fechados sobre a sua vida, porque céus abertos não é para todo mundo que quer, é para todo mundo que crê. Eu vou dizer de novo: céus abertos não é para todo mundo que quer, é para todos que creem.
Jesus disse: olha, vocês estão impactados pelo que eu falei? Daqui para frente é céus abertos, anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pode crer ou pode não crer. 2 discípulos de João Batista, você vai entender o naipe desses discípulos daqui a pouco. Elite. E João Batista, desprendido, diz: vão lá, nós vamos segui-lo, vai lá. João Batista não começa a brigar, João Batista não começa a debater, João Batista não começa a discutir. João Batista diz: vamos segui-lo. Reino dos céus é para quem não é vaidoso. Não, eu estou em cena, então eu ajudo. Ah, não é feito o que eu quero, do jeito que eu quero, então não ajudo. É que vocês decidiram de outro jeito, né? Então eu não me envolvi. Às vezes eu ouço essas coisas, eu fico pensando: que reino nós estamos servindo? Se não é do meu jeito, não me envolvo. Se não é como eu achei melhor, não participo. Se não é como eu gosto, não é minha responsabilidade, não me preocupo. Isso é reino dos céus. João Batista entende: eu estou preparando, mas outro vai assumir o papel principal. E até quem está comigo vai estar com outro. Irmãos, todas as vezes que alguém me procura, dizendo: pastor, Deus está me dando uma direção, ou então estou pensando em sair da igreja. Mas você vai sair, vai largar a mão do evangelho? Não, pastor, eu vou mudar de igreja, tem uma igreja perto de casa. Não, tem uma igreja que eu estou... Eu faço algumas perguntas. A primeira é: vocês oraram? Quando é uma família ou uma pessoa, orou? Deus te deu uma palavra? Olha, nós não vamos ficar felizes. Oh, graças a Deus, a Jennifer está indo embora. Não suportava essa menina balançando os braços do meu lado. Não. Vou nem usar a Jennifer como exemplo. Está amarrado, Satanás, em nome de Jesus. Você fica na sua. Isso não vale para você, vale para outro. Você fica quieto aí, você, Sandrinho, Zé e todos os demais. Nós não estamos felizes assim, que alegria. Nós queríamos nos ver livres de vocês, não sabíamos como. Mas nós respeitamos, se é uma direção que Deus está dando. Só tenha certeza que você está fazendo algo dentro da palavra de Deus, que é uma direção de Deus. E se de repente, depois vocês perceberem que não era, estamos de coração aberto, de portas abertas. Se vocês entenderem que era para um período, para algum propósito, e depois, estamos de coração aberto. Hoje de manhã eu falei, deve ter alguém aqui como exemplo. Aí na hora a irmã Cida balançou a mão. Irmã Cida, aconteceu isso há anos atrás. Ela saiu, foi, ela e o irmão Marcos, e foi. Fizeram a obra que tinham que fazer, ganhou papai e mamãe firmaram com Jesus, papai foi para a glória, mamãe está aí e tal, já evangelizado, entregou a vida para Jesus e tal, e de repente, daqui a pouco vem a irmã Cida rodeando, e aí o pastor só assim: vai Deus, dá uma funilada na coisa e manda para dentro. Brincadeiras à parte, irmãos, como é bacana ela poder chegar e olhar nos nossos olhos e não ter do que se envergonhar. Como é bacana a gente poder olhar nos olhos dela e não ter do que se envergonhar. Nós não prequejamos, não falamos mal, não arrumamos confusão. Ela também não, nem o irmão Marcos. Então, a gente estando caminhando na mesma calçada do outro lado da rua, a gente se abraça, se acena e está tudo bem. João Batista é o exemplo disso. Céus abertos é para quem é desprendido do seu ego, da sua vaidade. É para quem entende que serve ao reino de Deus. Além disso, para quem mais? Segundo grupo, verso 36, põe para mim, fica mais fácil, põe o 36. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. O que João Batista fez? Apontou Jesus. Sabe para quem quer céus abertos? Para quem aponta Jesus e não a si mesmo. Para quem exalta Jesus e não a si mesmo. João Batista podia apontar o seu ministério, que era um ministério extraordinário, sensacional. Jesus reconheceu e disse: nascido de mulher, antes e depois não tem igual. Mas esse João Batista, não por acaso Jesus falou tudo isso dele. Ele era um homem que ele entendia que apontar Jesus já era um sucesso para a vida dele. Irmãos, a pergunta é: a sua e a minha vida estão apontando Jesus? O nosso comportamento está apontando Jesus? Como nós conversamos com a pessoa no particular, a hora que ninguém está vendo, peraí, aponta Jesus? A hora que a gente troca uma mensagem com alguém, aponta Jesus? A hora que nós fazemos uma postagem, aponta Jesus? Tem gente que só aponta o ego, tem gente que só aponta a ostentação, tem gente que só aponta a raiva, e tem gente que só aponta as curvas do corpo. Tem gente que só aponta os erros dos outros. Tem gente que só aponta a vaidade.
Nós precisamos apontar Jesus. Reino dos céus se abrem para quem aponta Jesus. João Batista não tem problema em dizer, não sou eu, é Ele. Eu não sou, Ele é. Tem uma mensagem no YouTube a respeito disso. João Batista não diz eu sou, Ele é. Reino dos céus estão abertos para quem aponta Jesus. Mas a gente às vezes quer apontar a gente que não tem nada a ver. Estou com um problema no casamento, deixa eu abrir o coração, desabafar aqui com um amigo, com uma amiga. Esse amigo é cheio de Jesus? Não. Então desculpa, não tem reino dos céus no teu casamento. As decisões que você vai tomar não tem nada a ver com Jesus. Tem a ver com a carnalidade que aquela pessoa carrega. Porque você preferiu apontar como solução para o seu problema alguém cheio de carne. João Batista, diante dos seus discípulos, aponta aquele que é cheio de Deus, porque Ele é Deus. Irmãos, nos momentos de dificuldade da nossa vida, quem nós apontamos? Veio uma crise financeira, já aponta um agiota, já aponta um empréstimo, já aponta alguém influente para abrir uma porta. Irmãos, que Deus use pessoas para abrir portas, que Deus use pessoas para ajudar, mas em primeiro lugar, que a gente fale com Deus a respeito de todas as situações. Aponte para Jesus. Quinta-feira, quinta noite, estava em casa, cheguei de viagem semana passada. Eu estou, além do ministério, estou com alguns projetos também pessoais. E num deles, eu tenho um projeto que é de venda de produtos. E o mês passado, a meta que eu pus para mim, eu não peguei, vou ver aqui que vai dar. Não, eu tenho uma meta, é tanto. Eu passei dela, falei, glória a Deus, consegui. Falei, agora entramos mais um mês, vamos lá. Dia 1º, dia 2, dia 3, quinta-feira. Cheguei à noite em casa, entrei assim no quarto, fui no banheiro. Na hora de dormir, escovei os dentes. Entre o banheiro e o quarto, a hora que eu passei assim, eu falei, Deus, o mês está começando, mas ainda não vendi assim, eu preciso vender, eu tenho uma meta grande de venda, para honrar um compromisso que eu assumi, através desse projeto aqui. Eu falei, Deus, me abençoa, me dá umas vendas aí, né? E na hora eu lembrei, falei, Deus, eu tenho orado por tanta coisa, eu oro e abençoo esse projeto, mas eu não tenho orado assim, Deus, manda gente para comprar de mim, Deus, não, meu Deus, abençoa e tal. E na hora eu falei assim, não Deus, eu preciso, né? Me abençoa. Fui dormir, acordei na sexta-feira, uma ligação, pessoa que eu não conheço, nunca tinha visto na vida, agora eu conheço, não conhecia. Oi, Rogério? Eu falo com o Rogério? Eu falei, pronto, de alguma cobrança. Porque quando pede falar com o Rogério é cobrança. Geralmente o pessoal da igreja é pastor. Então se pedir para falar com o Rogério eu já desconfio. Oi, quanto que é? Não, eu que quero saber quanto que é. Falou, como assim? É você que está vendendo tal coisa? Sou eu, não vou falar o que é para ninguém falar que eu usei o público para fazer propaganda. Mas se tiver precisando pode procurar. Eu não aguento, irmão, tem que rir. Vamos lá. Aí, você que está... Tô assim. Vendo sair, vendo as crianças eu vendo, mas não entrego, vendo a sogra, essa eu entrego. Vendo um monte de gente. Aí falou assim, olha, tem como, assim, assim, me explica. Expliquei. Eu quero fazer esse combo assim, assim. Falei, tá bom. Falei, Jesus, sabe aquela coisa de primeiro amor? Jesus funciona esse negócio mesmo. Antes de dormir ontem eu só pedi assim simples, irmão, não dobrei nem o joelho. Não fiz nem jeito de piedade. O que eu estou falando? A gente precisa ter uma intimidade com Deus tão legal, tão bacana, de uma forma simples falando, que a gente vai falando com Deus no dia a dia. Oração não é só a hora que você para tudo e fica, Senhor, soberano, ou não. É a hora que você entende que o céu está aberto na tua vida, porque a tua vida está aberta para Deus. A tua vida está aberta para o reino dos céus. Então o reino dos céus também está aberto para a tua vida. É via de mão dupla. Não tem céu aberto para gente egoísta. Tem gente que eu sei, cola na igreja, vem na quarta-feira, vem de ônibus, vem do fim do mundo, da casa do capeta, do diabo, mas dá um jeito, porque está precisando. As coisas melhoram. Não vai dar para ir hoje. Não vai dar para ir hoje. Não sabe nem quando foi a última vez que deu para ir. Quantas pessoas eu conheço que quando não tinha um carro diziam, pastor, ora aí, tem um carro, sabe, para poder vir cultuar durante a semana, para sair do trabalho, mas enquanto não tinha carro, vinha de ônibus, mas vinha. Hoje tem carro, não vem por quê? Examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Quais são as nossas desculpas para não entregarmos mais? Primeiro o reino. Deus, eu preciso me alimentar mais. Deus, eu preciso ouvir mais. Irmãos, eu preciso ouvir.
Eu preciso ouvir Deus todos os dias. Mais alguém aqui? Todos os dias que eu tenho oportunidade, eu preciso ouvir Deus. Eu preciso estar aberto para o reino dos céus, para que o reino dos céus também estejam abertos para mim. Tem gente, irmão, que se você marcar uma festa, ele vai. Às vezes, desculpa, mas não tem jeito, é inevitável. Sou pastor, eu percebo. Marcaram uma festa, a pessoa está lá no horário, mas no culto ela fala que nunca dá para ir. Desculpa, mas é 2 pesos, 2 medidas com Deus. Só que na hora do aperto, pastor, eu preciso de um atendimento, pelo amor de Deus. Eu já nem peço atendimento, sabe, porque eu já sei que o pastor está falando isso aí. Eu estou falando isso para ver se desperta quem quer que seja. Ou a gente se abre para o reino dos céus, ou não adianta a gente esperar céus abertos. Céus abertos não é uma campanha que hoje o pastor prometeu que ele estava com a chavinha lá e vai abrir, todo mundo vai ser abençoado. Não, não. Céus abertos, primeiro, é um nível de consciência. O reino de Deus é um reino de reciprocidade. Tanto que ninguém entra lá sem receber esse reino no coração. Sem receber aquele que pagou o acesso ao reino, Jesus, o Senhor, em seu coração. Ninguém entrará sem reconhecer que é pecador e precisa largar os pecados aqui, precisa largar de ser sem vergonha aqui, precisa largar de ser mentiroso, mau caráter aqui, precisa largar de ser um drogado aqui, precisa largar de ser um roubador, um adúltero, o que for aqui. Deus, aqui, eu preciso me libertar disso, eu preciso largar isso, me ajuda, mas eu quero o reino. Precisa largar aqui, senão não entra. É um reino de reciprocidade. Jesus disse que desde os dias de João Batista se faz violência, faz força pelo reino. O que é essa violência? Não é apenas homens guerreando contra homens, mas são homens guerreando contra a sua própria carne. Paulo diz, eu esmurro a minha carne. Isso é violência? Isso é violência? Paulo diz, eu esmurro. Eu faço violência contra a minha carne. Pelo amor de Deus, Paulo não está dizendo que ele se cortava, que ele se dava soco. O que ele está dizendo é que ele guerreava contra os impulsos naturais do corpo dele, contra as emoções naturais dele, contra o temperamento dele. E hoje a gente vê uma turminha se orgulhando de ter resposta afiada na ponta da língua. Pelo amor de Deus, tenha a resposta branda, porque a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. É tempo de Deus derramar glória, graça e paz sobre nós. Tem gente que se orgulha do ódio que sente, que se orgulha da carnalidade que carrega, que se orgulha das alianças malignas que ainda mantém. A Bíblia diz, se alguém se orgulhar, se orgulhe disso, de ter Cristo. Reino dos céus. Que os céus estejam abertos sobre nós, irmãos. É hora de confiar em Deus. É hora de confiar que quando eu parar de tentar resolver com o braço da minha carne, um dedinho mínimo de Deus é melhor do que toda a força da minha vida. Deus resolve. Quando eu aprender a entregar realmente a Deus a prioridade da minha vida, dos meus dias, do meu tempo, da minha atenção, do meu servir, a glória dele muda a minha história. Irmão, sabe, eu tenho uma preocupação no meu coração e isso está queimando agora, eu preciso falar. Quem aqui tem filhos? Levanta a mão. Seus filhos estão sendo incentivados e instruídos a quê? A servir a Deus, a colocar Deus em primeiro lugar, a ter tempo para Deus, ou a ter um monte de desculpa e ser um monte de coisa, menos uma pessoa que serve a Deus com compromisso. Porque desculpa, filho não vai para o céu porque os pais vêm para a igreja. Filho não vai servir a Deus porque os pais vêm para a igreja. Os filhos vão servir a Deus se eles acharem bonito e se sentirem inspirados a servirem a Deus vendo seus pais servirem. O Rogerinho e o Israel têm o livre-arbítrio para escolher não servir a Deus, mas eles não têm um mau testemunho, porque eles têm os pais servindo a Deus. Eles não têm pais perfeitos. Tem gente aqui que é muito melhor num monte de coisa que eu e a pastora, mas muito melhor. Mas eles têm pais que servem a Deus. Para onde vão seus filhos, irmão? Reflita sobre isso. Pelo amor de Deus. Deus está bradando meu coração para insistir com isso. Para onde vão seus filhos? Tem gente que está perdendo seus filhos e rindo do dinheiro que está entrando no bolso, da comida que tem na mesa, das conversas bestas com aliança que não tem nada a ver, e está perdendo os filhos dentro de casa, perdendo os filhos dentro da igreja, porque não está envolvendo seus filhos com o reino dos céus,
porque nem a própria pessoa está comprometida com o reino dos céus. Pastor, eu vim hoje pensando que negócio de céus abertos, pô, pastor, me enganou, hein? Quando o senhor pôs anúncio de céus abertos, eu falei, hoje o pastor vai só falar, receba seu carro, receba a cura, receba a unção, receba a visão, receba. Irmão, primeiro entrega, depois receba. A Bíblia diz, dai e ser-vos-á dado. O reino de Deus é assim, o que eu entrego para Deus, eu recebo da parte de Deus. Que eu entrego o meu coração, eu recebo um coração restaurado. Eu entrego a minha mente, eu recebo uma mente transformada. Tudo isso está na Bíblia. Eu entrego a minha carne, eu recebo um corpo glorificado na eternidade. Eu entrego os meus filhos a Deus, e eu recebo filhos que servem a Deus, flechas nas mãos do Senhor. Entrega. Abra o céu sobre a sua vida, decida. Eu vou abrir tudo para Jesus. Eu vou parar de dar desculpas. Eu vou abrir tudo. Eu vou abrir a minha agenda agora e vou escrever Jesus em primeiro lugar. Segunda, terça, Jesus em primeiro lugar. Quarta, Jesus em primeiro lugar. Quinta, Jesus em primeiro lugar. Sexta, Jesus em primeiro lugar. Sábado é de descanso, né? Jesus, vai dar uma folga para mim. Jesus em todo lugar. Domingo, Jesus em primeiro lugar. Desculpa, se você não tem coragem de abrir tua agenda para Jesus, por que você acha que Ele tem que abrir o reino dele para você? Vou falar de novo. É duro, mas eu já sou conhecido assim mesmo, não tem problema não. Eu não vou conseguir mudar a minha imagem daqui até a volta de Jesus. Mas ninguém vai poder chegar no juízo e dizer, Deus, o pastor falava as coisas que assim, deixava a gente feliz, mas não falava essas coisas difíceis. Não vai ter um cara de pau sem vergonha para dizer, eu não sabia. Oh Jesus, me salve, eu não sabia. Jesus fala, sabia sim. Esse cara foi chamado de um monte de coisa, mas nunca deixou de falar. Um monte de gente não chamava para nada, não gostava dele perto, mas não deixava de falar. Irmãos, é muito mais gostoso ser legal e amigo de todo mundo e só falar o que todo mundo gosta. Mas eu tenho uma responsabilidade. Hebreus 13:17 diz que eu vou ter que responder pela vida dos outros. Eu não queria o ministério por causa disso. Mas do dia que eu aceitei, falei, Deus, então com amor, com muito carinho, quem já me procurou para atendimento ou para qualquer coisa, teve gente que falou assim, pastor, não sei nem como que eu falo, vamos orar aqui, pastor, ora por mim para eu ter coragem de falar as coisas que eu tenho que falar. Falei, meu Deus do céu, essa pessoa aqui matou um monte de gente, violentou até animais, o negócio está feio. E a pessoa abriu o coração, e ajudei, e apoiamos, não julgamos, apoiamos, e está aí bem, servindo a Cristo. Agora eu não posso omitir de você a verdade, por amor a você. E por amor a mim. Quem entende isso? Como é que a gente quer os céus abertos sobre a nossa vida se nem a nossa agenda está aberta para Jesus? Vai ter evangelismo? Não posso. Vai ter limpeza? Não posso. Visita? Não posso. Intercessão? Não posso. Nunca veio uma oração de 5 da manhã ou 3 da tarde. Culto quarta-feira? Não posso. Vamos ter... Não posso. Está tudo fechado. É julgo desigual. Se Deus manda a gente não se prender a julgo desigual, por que Ele vai se prender? É julgo desigual. É querer tudo de Deus, sem oferecer nada para Ele. E oferecer, eu não estou falando sobre dar coisas ou dinheiro. Eu estou falando sobre dar tudo, a vida, a alma para Ele. Que é maior do que dinheiro ou qualquer coisa. Quem entende isso? João Batista ofereceu o melhor que ele tinha. O que era o melhor? Discípulos de elite. E eu vou provar para você que João Batista ofereceu o melhor. Como, pastor? Volta para o 38, por favor. Então, lembra, primeiro, céus abertos, para quem é desprendido de coração. Céus abertos para quem se abriu para o reino dos céus. Céus abertos para quem é desprendido e coração está no céu já. Agora, céu aberto para quem aponta para Jesus e não para si mesmo. Quem reconhece, sem Jesus eu não sou nada, eu sou movido pelo reino dos céus. E agora? Céus abertos para quem oferece o melhor para Deus. Olha a sequência, 39. O 38 terminou com os dois discípulos de João Batista perguntando, onde que o senhor está hospedado? Onde é a tua casa? Tal. E Jesus fala, vem em verão. 39, respondeu ele, vem em verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Eu só vou dar uma antecipadinha e já volto, tá? Porque eu não consigo.
O que André fez quando ele encontrou Cristo e reconheceu que Jesus era o Messias, o Salvador? Aí ele encontra o irmão dele, Pedro, e ele faz o que com Pedro? Leva ele para quem? Para Jesus. Você está levando alguém para Jesus? Ou as pessoas estão te levando de volta para o mundo? Você está levando pessoas a resolverem seus problemas de forma espiritual, ou as pessoas estão te levando a resolver seus problemas de forma carnal? Ou leva para Jesus ou leva para o capeta, não tem outro, não tem o coluna do meio. Só que sabe o que a gente faz? A gente leva para o diabo, a gente leva para o conselho do ímpio. E o Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Irmão, roda de escarnecedor é normal. É, mas não é bíblico. Não é lugar para eu estar. Cumprimento todo mundo, mas não me assento. Se assentar é investir tempo, é deixar o coração se alimentar naquele lugar. Aí não sabe porque não tem prazer na lei do Senhor. Porque aí a sequência do Salmo 1 que deve estar aqui diz: antes, põe o 2. Olha que lindo, ó. Antes, já que ele não se assentou na rodinha dos escarnecedores para ser o legal, bacana, ele é educado, gentil com todo mundo, mas diz: dá licença, o que é? Eu tenho, nossa, fanático, agora você não tem tempo para a gente. Fala: não, desculpa, se quiser ir, vamos comigo. Leva para Jesus. Ah, não vou não, então tá bom. Beijo, Deus abençoe, amo vocês. Antes de se assentar na roda dos escarnecedores e comer lixo e se intoxicar, antes tem o seu prazer na lei de quem? Do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Estes serão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Quem são esses? Os que não estão secos. Tem gente que está seco, irmão, definhando, porque vive sentado na roda do escarnecedor. Mas quem não se assenta lá, está sempre sendo regado pelas águas do Senhor. Tem água de Deus jorrando hoje aqui. Porque serão como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, não perdem sua beleza, não perdem sua formosura, porque a sua formosura não é natural, é espiritual. É a alma da pessoa, linda, cheia da glória de Deus. O nosso corpo, com o tempo, ele vai ficando diferente. A pastora ontem estava falando: nossa amor, nós estamos ficando velhinhos, né? Eu falei: você está linda. Aliás, falei: é verdade, nós estamos. Falei: é verdade, estou vendo as marquinhas aqui em mim, que eu não tinha essas marquinhas, estão aparecendo aqui e tal. E começamos a conversar, mas a alma continua formosa, cada dia mais. Sabe, pessoas que dizem assim: aquela pessoa é tão linda, mas como assim? É lindo estar perto daquela pessoa, ficar junto daquela pessoa, ouvir aquela pessoa. Não, mas ela é meio assim, meio torta. Eu não estou falando disso, eu estou falando que ela é linda, mais do que você está pensando. Como árvore plantada junto a ribeiros, suas folhas não caem. Dá o fruto no tempo certo, não é imaturo e não é atrasado. Dá o fruto no tempo certo. E tudo quanto fizer, que seja um tempo de céus abertos, para que sejamos árvores plantadas junto a ribeiros de água. Mas não dá para estar plantado junto a ribeiros de água, os rios do Senhor, a palavra de Deus, a comunhão com os santos, e estar plantado na roda do escarnecedor. Decide o que você quer da vida. Porque tem gente que só dá trabalho. É o que está em cima do muro. Ele dá trabalho para quem está na igreja e dá trabalho para quem está no mundo. O diabo fala assim: e aí, você vai decidir? Os de Deus fazem: e aí, você vai decidir? Ele dá trabalho para os dois lados. É gente que abraça a Deus e o diabo ao mesmo tempo. Não dá. Tem que decidir. Aqueles discípulos, quando passaram um dia com Jesus, um deles, André, era irmão de Simão Pedro. Ele vai: Pedro, encontramos Pedro, bora. Ele vai falar: Pedro, vou levar você até Jesus, mas eu já volto nisso. Vamos seguir aqui só para entender. Levou a Jesus, achamos o Messias, 42, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Irmãos, quem são essas pessoas? Quem são esses discípulos que João Batista cedeu, por assim dizer, a Jesus, ofereceu a Jesus? Um deles é André, irmão de Pedro.
André foi um discípulo abençoadíssimo. Alguém sabe, alguém lembra de algum fato ocorrido em que André entrou em cena? Vamos lá, gente, alguém precisa saber, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Sou pastor de uma igreja que lê Bíblia. Ih, Jenny, casa caiu, hein? Como que é? Aqui, ó, gente, a Jenny fala com a boca também, não é só com os dedinhos, não. Aqui, ó, graças a Deus. Na multiplicação dos pães e peixes. Quem é que tem a coragem, a doideira, loucura total, de pegar 5 pães e 2 peixinhos e levar para alimentar uma multidão de mais de 20 mil pessoas? Quem é? Quem é? André. André fala, tem um jovem aqui, tem um garoto. Ele veio oferecer 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para tanta gente? Mas, já que ele ofereceu, Jesus não podia encobrir. André não é malandro. André não é pré-julgador. Isso aí nem adianta. Não, vou levar para Jesus. Aí é o que tem, leva para Jesus. André é o cara que aprendeu a levar para Jesus. Ele leva o garoto dos 5 pães, ele leva o Pedro. Ei, irmão, que Deus levante muitos Andrés nessa igreja. Gente que leva pessoas e leva recurso para Jesus. Leva recurso, é pouquinho, mas na mão de Jesus vai fazer um estrago no inferno. Eu vou levar meu irmão Pedro, pedra bruta, o cara é violento. Tem esperança. Mas nas mãos de Jesus vai se tornar uma bomba no inferno. André é o cara que pega os improváveis e leva. É improvável tão pouco alimentar tanta gente. É improvável meu irmão bruto desse jeito conseguir ser um servo. André, irmão, Deus faz de mim um André. Eu quero levantar gente improvável. Deus faz de você um André. Levanta os improváveis, mas leva para Jesus. Não fica lá no meio, não. E quem que é o outro discípulo? 2 discípulos de João Batista seguiram Jesus. Quem é o outro? Quem é? A Bíblia não fala, mas todos os estudiosos defendem a mesma tese, a mesma teoria, que era João. João, aquele discípulo amado que reclina a cabeça no peito de Jesus. João, aquele que se autodenomina o discípulo a quem Jesus ama. João, aquele que Jesus na cruz diz. João, todo mundo fugiu. O João está ali perto da crucificação. Homem, está aí a tua mãe, e aponta para Maria. Mulher, está aí o teu filho. Mais ou menos assim. Ô João, cuida da Maria. Cuida da Maria. Irmão, a igreja não fala mal de Maria não. A igreja protestante só não idolatra Maria. Porque existe um Deus só para nós, o Senhor. Mas Maria é o exemplo para todas as mulheres. É a referência de mulher. Bendito o fruto do ventre de Maria. Que todas as mulheres sejam como Maria. Esse João. Por que os historiadores defendem isso? Primeiro porque o único evangelho que vai citar essa passagem é o evangelho de João. Em Mateus, Marcos e Lucas você não encontra esse texto. Gente, é relevante falar que Jesus citou que os céus iriam se abrir, os anjos iam subir e descer? É relevante? É ou não é? Mateus não falou. Marcos não falou e Lucas não falou. Inclusive, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. O que é isso, pastor? Similares, são semelhantes. Eles abordam geralmente os mesmos assuntos, com algumas diferenças, mas os mesmos assuntos. João é o cara fora da caixinha. O João vai falar da mulher samaritana. O João vai falar de algumas coisas que ninguém mais falou. E uma delas é sobre essa chamada. Entregar João e entregar André não é qualquer coisa. Mas João Batista entrega, sabe por quê? Porque para Jesus a gente precisa oferecer sempre o melhor. Isso aí hoje de manhã quando eu ministrei me fez lembrar do Labão e do Jacó. Quando Jacó e Labão conversam, Jacó está apaixonado por uma das filhas de Labão. Quem veio de manhã, fica quieto agora. Se controle. Jacó está apaixonado. Quem era a mulher que Jacó amava? Raquel. Irmãos, para quem aqui às vezes confunde, pastor? Ele tinha Raquel, a Lia ou Leia. Eu gosto mais de usar o termo Lia, mas às vezes confunde. Quem aqui confunde às vezes? Igual confundir Elias, Eliseu. Pronto, você quer um jeito que você nunca mais vai confundir a Raquel e a Lia? É só lembrar que Jacó era analfabeto. Você nunca mais vai confundir. Como assim, pastor? O que tem a ver o Jacó ser analfabeto e eu não confundir a Raquel com a Lia? Porque Jacó amava Raquel e não Lia.
E para quem riu no final, só para não ficar sem graça, que não entendeu nada, riu só porque os outros riram, fala, ai, deixa eu rir. Depois você me conta em casa essa aí, não esquece. Você me traduz essa aí, me dá a interpretação. Jacó amava Raquel e não lia. Leia, Jacó, não leia, não sei. É só um trocadilho, uma brincadeira, mas eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer. Quando fala assim, quem que era a mulher que Jacó amava, quem que ele não amava, quem foi que morreu no parto, porque queria ter filho, ai meu Deus, quem... já sei, Jacó analfabeto, Jacó amava Lia e não Raquel, não Raquel não, ele não lia, então não lia, Jacó amava Raquel e não lia, pronto, você nunca mais esquece, é cultura aqui, gente, você está pensando o quê? Labão, tem Jacó trabalhando para ele, 7 anos, aí Jacó fala, bom, agora é hora de casar, Labão vai e dá qual filha para ele? A Lia, mas o combinado foi dar a Raquel. Jacó estava chapado, por isso que chapado não recebe melhor de Deus, só se for chapado do Espírito Santo, porque aí Deus está no governo. Jacó acorda no outro dia, olha e fala, quem é você? Fala, sou seu amor. Fala, Deus me livre, estou no pesadelo. Meu pai me deu para você. Ele vai brigar com Labão. Labão, que negócio é esse? Você me enganou. Eu te servi pela Raquel. Mas aqui a nossa cultura é que primeiro tem que dar a mais velha. Mas você tinha que ter falado isso antes. A gente tinha que ter acertado isso aí antes. Você me enganou. Você combinou de dar uma coisa e deu outra. Isso aí, irmãos, é Abraão. Quando Deus pediu a Abraão, Deus falou, Abraão, me dá qualquer um dos seus filhos. Pediu quem? Isaac, sabe por quê? Quem quer céus abertos precisa entender que tem que oferecer o melhor para Deus. Abraão entendeu naquele dia que a adoração, a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é quando Abraão vai oferecer o Isaac. O que é isso aí? Adoração é entrega, adoração é sacrifício, adoração é oferta. Onde não tem oferta, não tem sacrifício, não tem renúncia, não tem adoração. Adoração também é traduzida, a raiz da palavra, como serviço. Quem só vem cultuar e não serve e não ajuda em nada, não está adorando ainda. Estuda e veja se eu estou falando alguma bobagem. Aliás, de manhã eu falei, agora não sei se falei. Tudo que eu ministrar aqui depois, por favor, pode pesquisar. Não adianta dizer que é adorador se não serve, se não faz nada. Adoração é serviço. Abraão vai servir a Deus. Abraão vai subir com o melhor que ele tem, o filho Isaac. Abraão vai ofertar o melhor que ele tem, o filho Isaac. Abraão vai sacrificar o melhor que ele tem, o filho Isaac. Adoração é quando tem oferta. E oferta, não estou falando de dinheiro, mas também é quando você renuncia a alguma coisa. Quando você diz, eu ofereço porque ele merece. É renúncia, porque eu confio nele. É serviço, porque ele também trabalha para quem confia nele. Está claro até aqui? Vamos finalizar. Então, mais um tópico aí que nós falamos. Céus abertos é para quem oferece o seu melhor. Só que, quando fala de oferecer o melhor, Deus vai pedir coisas para nós, vai falar, vai dar direções que vão confrontar nossa carnalidade. A carne de Abraão queria oferecer Isaac? O natural de Abraão queria oferecer Isaac? Então entenda. Deus sempre vai pedir algo que vai ter que ter um nível de renúncia mesmo. Aí é céus abertos. Céus abertos para quem entrega, para quem oferece o melhor, para quem realmente crê. Vamos lá, verso 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, vem aí, veja. Filipe é chamado por Jesus para segui-lo. Aí o que Filipe faz? Corre para falar para o irmão dele. Mais um ponto de quem quer céus abertos. Alguém aqui quer céus abertos sobre a sua vida? Céus abertos é para quem anuncia Jesus. É para quem, ao ouvir falar de Jesus ou conhecer Jesus, sai falando. Irmão, tem gente que no trabalho ninguém nem sabe que a pessoa serve a Jesus. Pastor, é que eu tenho que chegar lá falando para todo mundo que eu sou de Jesus? Não, mas naturalmente você precisa exalar o bom perfume de Cristo, de modo que alguém vai dizer, você é diferente, você vai à igreja, alguma coisa assim? Eu sou cristão, eu sirvo a Cristo. Quando André reconhece que Jesus é o Messias, ele corre falar para o Pedro. Quando Filipe reconhece que Jesus é o Messias, ele corre falar para Natanael. Quando Rogério reconhece que Jesus é o Messias, ele fala para quem? Quando reconhece que Jesus é o Messias, você fala para quem? Para quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? Para quantas pessoas eu falei de Jesus esse ano?
eu procuro nos lugares que eu estou fora, até porque assim, eu falar de Jesus aqui, irmãos, entre aspas, quase que nem conta. Nesse sentido que eu estou dizendo. Aqui vocês trouxeram pessoas, em geral, um ou outro, que às vezes eu preciso falar de Jesus. Aí eu vou cortar o cabelo, com uma pessoa que nem é de Jesus, né? Aí eu vou lá, eu sento lá e tal, daí a pouco eu vou soltando assim, eu vou percebendo qual que é a pegada da pessoa. Agora de obra social, então eu vou mostrar que a gente também faz. A pessoa gosta de mistério, então eu vou falar dos mistérios ali. A pessoa gosta, eu vou entrando. Aí eu vou, irmãos, nós precisamos falar de Jesus para alguém. Mas é um tal de falar da vida dos outros. Quem fala da vida dos outros não tem céu aberto para você não. Tinha que estar falando de Jesus, gastar tempo falando de Jesus. Fala de Jesus. André corre lá, Felipe corre lá. Eles vão anunciar Jesus, eles vão compartilhar Jesus. E aí Jesus diz para Natanael, Natanael está duvidando, vou correr aqui só para finalizar, domingo que vem continua. Deus está falando com alguém? Irmãos, hoje é a parte difícil da mensagem, daqui para frente vai dar uma melhorada, eu creio. A parte boa vem a partir do domingo que vem. Ô pastor, boa propaganda essa, né? É que realmente a parte boa do esboço, assim, mas é que nós estamos construindo um alicerce, irmão. O alicerce é sujeira, trabalho e mexer em pedra bruta. Agora, a partir de então, irmão, nas próximas semanas vai ter até para colocar móveis na casa. Ah lá, mulher, aleluia. Olha só, 47. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: porque você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Tem gente que é tão bruto, que não crê de jeito nenhum. Presta atenção, por que os dois discípulos de João Batista foram seguir Jesus? Por quê? Porque o profeta deles falou. João Batista disse: esse é o Cordeiro de Deus. Eles foram. Ah, pastor, claro, ficou fácil. Não ficou fácil não, vou provar para você que não ficou. Jesus se compara a João Batista, dizendo assim, ó: essa geração tem gente aqui de coração duro. Jesus falando. Veio João Batista, que não comia e não bebia, ele comia gafanhoto, mel silvestre, vivia no meio do mato, no deserto, andava com roupa de chitão, e diziam que ele era um perturbado. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, senta na mesa de pecadores, mas nunca se alimentou do pecado, sempre levou o amor, sempre levou a palavra. Ele dorme na casa do Zaqueu, ele come com publicanos, ele se veste bem, porque imagina, dormir na casa do Zaqueu, falou: vou te dar uma roupa bacana, uma comida e tal, e dizem que ele tem demônio. Isso está na Bíblia ou não está, gente? Está ou não está? Está. Quem não sabe não precisa falar, mas quem sabe diz. Está. João Batista e Jesus são dois extremos. O ministério dos dois é totalmente oposto. Oposto. Mas os dois estão fazendo o mesmo serviço para o reino de Deus. Quando João Batista aponta e diz assim, ó: sigam ele, eu imagino os discípulos dele coçando a cabeça. Fala: mas tudo que a gente aprendeu com você sobre ser simples e humilde, e ele come nos banquetes aí? E agora? Ou crê, ou continua do mesmo jeito. Por isso a Bíblia diz: crê no vosso Deus, estareis seguros, crê nos vossos profetas e prosperareis. João Batista é o nosso profeta? É. Ele disse que aquele é o Cordeiro de Deus? Disse. Ele é muito diferente de João Batista? É. Mas se João Batista disse: eu creio, eu vou. Irmão, sabe qual é uma das maiores dificuldades que eu tenho? É aconselhar gente de coração duro e fechado. Gente que senta comigo, eu gasto 1 hora, 2 horas, meia hora, 40 minutos, seja lá o que for, e depois a pessoa não faz nada do que a gente falou, e ainda vai falar com os outros, pegar conselho que não tem nada a ver, e depois vem reclamar que não funcionou. Ah, toma banho. Você dá a receita do bolo, a pessoa muda a receita inteira e ainda liga para reclamar que o bolo ficou ruim. Jesus disse: é ele, ou crê ou não crê. Agora, o Natanael está ouvindo de Jesus: eu te vi debaixo da figueira. O que isso tem a ver, pastor? Era cultural eles terem árvores junto às suas casas, muito quente lá em Israel. E tinham árvores na frente e também nos fundos da casa. Jesus fala dos fariseus, dos que querem aparecer, que eles iam nas praças orar, bater no peito para mostrar para todo mundo que estava orando. Mas tinha aquele pessoal que Jesus ensinou, que entra no seu particular e fala com Deus. Natanael, os estudiosos mostram que Natanael era provavelmente um fariseu, um homem que queria
estudando a Torá, que é o que eles tinham de Bíblia na época, que é o Pentateuco, Gênesis a Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Ele era um estudioso da Torá, e ele pedia a Deus: eu quero conhecer o Messias, eu quero conhecer o rei de Israel, eu quero conhecer o Messias. E ele tinha figueira no fundo do quintal da casa dele. E ao invés dele orar e se exibir para todo mundo, ele foi para o particular, ele foi para o secreto. Lembra que eu fiz uma oração aqui e falei assim: eu lanço um desafio, Deus vai falar com você sobre algo que só você falou com Deus. O mesmo Espírito Santo que estava lá, está aqui e já está falando, e tem gente que já sabe que falou. Tem gente que é rebelde, é orgulhoso, não dá o braço a torcer, mas sabe que Deus falou. Natanael, quando Jesus diz assim: eu vi você debaixo da figueira, Natanael, o coração dele queimou, irmão, isso aqui me faz transpirar. Eu falo: meu Deus do céu, sabe o que é isso aí? É quando a gente vem para um culto e Jesus fala detalhes da nossa vida, e a gente fica pensando: alguém contou para ele. Aí chega um ponto que a gente diz assim: não, mas essa parte ninguém pode ter contado, porque nem falei para ninguém. Jesus te ama e quer abrir o céu sobre a tua vida. A gente não precisa ficar correndo atrás de profetada, atrás de revelação. Se Deus quer falar, Ele fala. Deus não tem dificuldade em falar com ninguém. Deus continua falando até hoje. Gente imatura e mimada corre atrás de revelação. Gente madura e íntima sabe que o Senhor está se revelando em todo o tempo. Eu estou dizendo que não existe revelação? Não. O que estou dizendo é que o maduro, ele permanece em Cristo, e Cristo vai falar com ele. Vai enviar o recado de qualquer jeito, mas vai chegar. Natanael, imagina Natanael tremendo, dizendo: você é o Messias, eu acabei de falar debaixo da figueira, eu falei ontem, eu falei hoje, eu falo todo dia. Deus, lendo a Torá, sem ninguém ver, Deus me apresenta o Messias fale comigo do meu particular. Esse é o Messias. Irmãos, tem gente que é tão duro de coração, tão bruto, que mesmo a gente falando aqui coisas que só Deus sabia da vida da pessoa, a pessoa continua na rebeldia e não sabe por que os céus não se abrem sobre a sua vida. Algum tempo atrás, e eu finalizo aqui, isso acontece com bastante frequência, mas algum tempo atrás eu mandei mensagem para uma pessoa da igreja. Deus me deu um estalo. Aí você pergunta se a pessoa está vindo na igreja, se está aqui hoje, se veio hoje. Deus está nos usando, mas tem gente que é cabeça dura. Fulano de tal, eu não sabia de absolutamente nada. É isso, e o diabo quer fazer isso, e você isso, e agora isso. A pessoa já mandou mensagem para outra: fulano de tal, misericórdia. Eu estava aqui pronto a fazer uma bobagem grande, mas está doido para fazer a bobagem. E o pastor mandou uma mensagem bem na hora. E aí? Não vou fazer a bobagem não, porque ele mandou uma mensagem bem na hora. E a pessoa me procurou. Aí as duas pessoas entraram em contato comigo: pastor, o senhor mandou mensagem para essa pessoa, ela entrou em contato comigo no desespero. Meu Deus, só estava a pessoa e Deus e o capeta, né? Porque ela ia fazer bobagem. Irmãos, quantas pessoas Deus já nos usou para alertar. Tem um outro, manda mensagem: pastor, toda vez que eu estou fazendo uma bobagem, o senhor pega e manda uma mensagem. Pergunta se está dando crédito. Natanael é o cara que, quando acontece esse tipo de coisa, ele se converte e o céu se abre. Irmão, que nós sejamos como Natanael, e não como os duros de coração, que mesmo Deus falando desse jeito não estão nem aí, continuam indo para o precipício. Que o Espírito Santo de Deus ilumine o meu e o seu coração, e que essa seja uma noite de céus abertos, porque o nosso coração também está aberto e vai testemunhar a Cristo em todos os lugares. Só quem crê concorda diz: pode aplaudir a Jesus, que Ele é maravilhoso. Pode aplaudir bem forte a Cristo, aplauda Ele.